Estamos aqui para mais um episódio do Nexus Pod, o ambiente, o lugar especial que eu adoro encontrar as pessoas de influência, que transformam o Nexus e que ajudam cada vez mais a transformar o Nexus numa comunidade de empresários eh, especial, que transforma vidas, transforma empresas. Hoje temos aqui uma pessoa fantástica, uma pessoa que tem nos ajudado que começou no Santo André e agora está como presidente do grupo de São Caetano, José Brito. É um prazer enorme estar aqui. Eu vou puxar muita conversa e vou querer saber muita coisa sobre você. Ok, Thiago. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Estou me sentindo honrada. É a minha primeira vez. Se diz que é a primeira vez, a gente nunca esquece, não é mesmo? Então será um prazer. Não, é, o podcast, como eu tenho dito a todo mundo, do Nexus, ele é focado para precisamente dar destaque a pessoas que fazem diferença no Nexus. Ou seja, nós chamamos os presidentes e os membros de alta performance. Então, quem vem aqui tem que se sentir naturalmente honrado, mas é um mérito vosso, porque são conquistas vossas ou são um tempo dedicado que vocês acabam tendo neste momento. Muito obrigada. Mas me fala um pouquinho, quero saber. Eu sei muito pouco de você. Quem é você? Me explica, me dá detalhes e fala daquelas curiosidades que ninguém sabe e que só nós vamos aqui descobrir. Bom, eu sou a Rose Brito, moro em São Bernardo, sou divorciada, mas tenho duas filhas lindas, que é o motivo pelo qual estamos aqui até hoje, porque sempre busquei crescer, né, e me evoluir tanto como pessoa como profissional. Sou avó de dois gatos. Sou formada em administração de empresa, aposentada na área comercial e multinacionais. E meu último período de trabalho CLT foi numa imobiliária. Sou corretora de imóveis, apaixonadérrima pela minha profissão. O que mais que eu posso falar de mim? Adoro viajar, adoro passear. Uma curiosidade que poucas pessoas sabem é que eu adoro dançar. E Olha, adoro, o assim, quê? O que é que você dança? dança de salão. Dança de salão Dança mesmo. de salão, adoro. Tanto que agora voltei a fazer pilates para eu poder ficar melhor, porque a gente passou com a pandemia aí muito tempo fechada, não saía para se divertir ou para dançar, e agora eu falei, vou fazer pilates para voltar à forma, porque eu quero voltar para as pistas, entendeu? Mas você chega a competir mesmo de Não, uma forma não, de clube, de coisa? não, Não, é só nada de prazer. campeonato, só Só, prazer só mesmo. prazer. É ir a lugares de dança de salão e aproveitar a noite dançando e me divertindo, que faz um bem danado para a saúde, né? Você sabe que agora por acaso já faz algum tempo que eu tirei isso, mas houve uma altura, durante algum tempo que eu dizia que eu queria aprender a dança de salão. Cheguei a ir a aulas, mas eu sou muito descoordenado. Então era uma frustração mesmo, então acabei não fazendo. Tem um episódio quase igual, que não sei porque eu também tinha a vontade de cantar e acho uma coisa linda uma pessoa cantar. E quando eu fui para um intercâmbio nos Estados Unidos, uma das disciplinas, lá numa só pode escolher algumas disciplinas, foi de coro. E eu fui para o coro. E quando terminou o semestre, a professora veio-me convidar a sair do coro. E eu fiquei super frustrado, mas acho que ela estava super certa e foi a melhor coisa que me aconteceu, porque eu, como estava bravo, disse, então eu vou aprender datilografia. E ainda hoje eu uso muito mais do que o coro, Do que mas foi uma frustração. Mas a dança de salão está quase o mas que não foi preciso ninguém me dizer para eu não fazer. mas não desista, tudo é possível, se a gente quiser, tudo é possível. Eu recomendo você insistir. É que o dançar é uma atividade física que te encanta, né? Quando você aprende e dança, nossa, você move todo o seu corpo, te causa sensação de alegria. Então eu recomendo. Ainda mais salão, que é com outra pessoa, você ter que ter Exatamente. a coordenação É, e a intimidade, não é? E o treino com outra pessoa, é é um muito bom, trabalho de eu equipe, não é? recomendo. Bom, Que mais que eu posso te dizer? Eu descobri aí nos últimos anos a vontade de empreender. E eu vou te explicar por quê. Quando eu fui no meu último CLT, eu trabalhei numa imobiliária, que é o que abriu o caminho para mim, que abriu o mercado.
Sou muito grata a eles, porque eu tive um mestre maravilhoso. Só que aí na pandemia, quando todo mundo estava trancado em casa, a gente trabalhava ali uma média de 12 a 14 horas de casa. Então eu vi que trabalhava-se muito e ganhava-se pouco. E quando você trabalha numa imobiliária, você tem uma renda menor, que é padrão e está tudo bem, mas você aprende muito. E aí, fazendo, mentoria com uma coaching, ela mostrou para mim que eu poderia empreender. Então, em 2021, eu pedi demissão do meu CLT, da imobiliária, e resolvi empreender. Só que a pandemia ainda acontecia e aquele ano, tanto eu e minha filha pegamos Covid, foram praticamente um ano que eu chamo de sabático sem dinheiro, porque ficamos de cama, não podia trabalhar. E aí, em 2022, eu realmente resolvi empreender e foi aí que eu assumi a carreira de corretora de imóveis autônoma. Eu não pertenço a nenhuma imobiliária, não sou funcionária de nenhuma imobiliária. Tenho uma parceria com uma startup famosa, que é o Quinto Andar, que Uhum. tem feito também alguma diferença na minha carreira. E estou seguindo a carreira solo, com participações especiais. Esse é o eu sempre falo, pessoal, eu sou uma corretora solo com participações especiais. E, até pelo formato autônoma, eu estava sofrendo uma coisa que eu descobri que eu não sabia que existia, que chama-se solidão empresarial. Eu vivia isso, porque eu trabalhei 40 anos no CLT, então eu tinha turma do RH, eu tinha a turma do financeiro, eu tinha a turma do jurídico, eu tinha um chefe, eu tinha um diretor, eu tinha a moça do café, eu tinha tudo. E de repente eu estava sozinha. Sim. E cadê o pessoal do RH, o jurídico, o pessoal do departamento que vai marcar um happy hour, a pessoa que está do teu lado que vai querer falar mal de alguém? Não tinha isso. Então eu comecei a me sentir perdida. Só que interessante, no ano de 2023, junto com um parceiro muito top que me ajudou, nós vendemos um imóvel em São Bernardo. Em questão de 30 dias, captamos, vendemos, assinamos escritura. E a dona desse imóvel, que é membro do Nexus, me chamou para conhecer o Nexus e eu nem sabia, nem O que fazia era, né? ideia do que se tratava. Foi aí que eu comecei a minha vida nova. Não, é fantástico. Essa seria, com certeza, aqui na sequência da nossa conversa, são 2 temas que eu sempre acabo abordando, que é um pouco de como é que você vê esse desafio de empreender e como é que você começou, e você acabou explicando, e um pouco também de como é que você chega até ao Nexus. Já vou voltar ainda só um pouquinho na parte do empreendedorismo. Como é que você, vê, foi de você teve é algo que você se preparou? Não, foi uma coisa que você decidiu, fez. O que é que você partilha? Você daria essa recomendação para outras pessoas para empreenderem e para assumirem esse risco? Na verdade, vou fazer uma menção na minha adolescência. Adolescência não. Entre 17 e 18 anos, meu pai já me falava que eu devia ter o meu negócio. E ele falava para mim: "Filha, quando você for trabalhar, a gente monta uma lojinha na garagem de casa e você vai vender alguma coisa". Resumindo, fui fazer faculdade de administração. Quando eu acabei a faculdade, meu pai falou: "E aí, vamos montar um negócio?". Mas eu não tinha coragem, porque eu vim da formação do CLT, fui criada desse Claro. jeito, né? Todo mundo tem que ter uma carteira profissional assinada e registrada. E dessa forma eu fui, tanto que me aposentei, praticamente nunca fiquei desempregado, foram poucos períodos assim sem emprego. E quando foi a pandemia, que eu passei por essa mentoria dessa coaching também top, que me ajudou muito, hoje é uma grande amiga, ela falou para mim: "Você precisa decidir o que você quer fazer. Você vai continuar no CLT, tendo uma segurança de um salário baixo, que cai todo mês na sua conta, ou você quer empreender e alçar voos aonde você vai poder ganhar 5, 10 vezes mais do que você ganha. E ainda ter liberdade. Porque o CLT, eu estava falando isso ontem com um amigo, o CLT ele te dá segurança. Todo mês você vai ganhar 2, 3 mil reais na sua conta e tá ótimo se você está contente com isso. Mas se você tem sonhos grandes, desejos grandes, quer comprar uma casa nova, um carro novo, quer viajar para a Europa, quer pagar a faculdade dos filhos, etc., você precisa empreender. Porque o seu CLT você tem que ser assim, extremamente muito disciplinado, muito dedicado, não que no empreendedorismo não seja, para você ter um salário maior.
Você tem que investir ainda mais. Só que o que que é ruim? Quando você tem um CLT, você tem um chefe te cobrando, uma equipe de diretoria colocando quase que a arma na sua cabeça, cobrando metas. E eu não sou uma pessoa que vivo de metas, eu não vivo sob pressão, não consigo trabalhar desse jeito. Então, o que é interessante? O CLT te dá a segurança, só que o empreendedorismo te dá liberdade e pode te dar a segurança, pode te dar prosperidade se você fizer o que você tem que fazer. E se você tiver disciplina, se você for estudar, se você for buscar grupos e parceiros que te ajudem a crescer. Então, por exemplo, quando você está sozinho e você não sabe que existe essa possibilidade, como empreendedor, você sai batendo lata. Então, não é só chegar, já rasguei a minha carteira profissional e vou vender imóvel. Não é bem assim. Você tem que fazer muitos estudos, muitos cursos, buscar experiência com profissionais que estão dando certo no mercado, modelar essas pessoas, o que que essas pessoas estão fazendo que elas estão tendo resultado. Isso vale para corretor de imóveis e para qualquer área, né? Na sua corretora hoje de imóveis, me fala uma coisa, que até eu estou um pouco perdido hoje de como é que funciona. Você tem imóveis exclusivos seus ou hoje é tudo compartilhado? Como é que funciona um É, pouquinho hoje? na verdade, assim, imóveis exclusivos mesmo eu tenho quase nenhum, porque hoje o mercado está pulverizado, então os proprietários colocam seus imóveis em todos os lugares. Tem um ou outro cliente que quer trabalhar só comigo, mas são aqueles bem mais próximos. Os outros estão desesperados para vender seus imóveis, então está pulverizado. Para você ter uma ideia, a gente tem acho que mais de 500 mil de corretores na região de São Paulo toda e mais alguns estados. Então, assim, é muita gente vendendo imóvel. Então, não tem essa exclusividade. É poucas empresas que conseguem. Só mais as franquias, que eu não vou citar nome. Então, eu não tenho. Mas, por exemplo, hoje, inclusive a minha empresa, eu sou eu empresa. Eu tenho uma carteira ali de 200 imóveis. Esses imóveis estão comigo e estão com mais outras pessoas. Mas eu, por exemplo, eu trabalho Mas sozinha. esses 200 não foi você que angariou. Você escolheu dentro do mercado que está lá todo na nuvem, você escolheu esses imóveis para trabalhar? Ou foram imóveis que você de fato teve Eu que vou te falou com dizer, o proprietário vou e te dizer que representa-os? metade deles eu que trouxe. A outra metade foi indicação. Porque até que você vai construindo uma história no mercado, né, de seriedade, de segurança. Então, às vezes aparece gente, agora mesmo estava conversando ali enquanto esperava, uma pessoa falando para mim: "Olha, acabei de receber uma indicação, eu estou com um imóvel para vender na região do Rio de Ramos, você consegue vir aqui amanhã?" Eu estava marcando uma visita, já vou conhecer o imóvel da pessoa que ela quer que eu ajude a vender. Por quê? Porque alguém que já conhece meu trabalho me indicou para ele. Então, assim, eu recebo muita indicação e outros eu vou buscar mesmo, por necessidade. Às vezes você pode chegar para mim e falar assim: ah, quero uma casa em São Bernardo. Aonde, como, de que jeito? Então, quando você me fala isso, eu vou tentar encontrar esse imóvel e captar para trazer, para poder te apresentar. Que foi o que aconteceu esse final de semana. Eu captei um imóvel, depois eu conto essa história. E assim que eu trouxe esse imóvel, tinha um outro cliente buscando imóvel similar. Aí eu já levei o imóvel com Já fez o exclusividade para esse matching. cliente. Já deu match, estamos ali no meio do caminho. E tem uma coisa boa, foi a indicação do Nexus. Ah, que coisa maravilhosa e lindo. Entendeu? Então, assim, é um resultado assim que você vai tendo maravilhoso. Então, voltando a empreender, existe vários desafios, né? E empreender sozinha é pior roubada. Quando eu falo sozinha, não que você tenha que ter um monte de gente trabalhando com você dentro do seu negócio, mas você tem que ter parceiros com você. Se você tiver parceiros, com certeza você vai ter resultado, que é o que está acontecendo aqui, graças a Deus. E me fala um pouquinho, entretanto você acabou até por causa de uma venda também conhecendo o Nexus, chegando ao Nexus, primeiro lá em Santo André, São Bernardo. em São Bernardo, e depois acabou sendo desafiada para ir para presidente lá agora no São Caetano. O que é que o Nexus tem sido como experiência, como desenvolvimento e como desafio para você? O Nexus, para mim, na verdade, ele é uma universidade. Quando eu falo com as pessoas que estão chegando, eu falo assim: o investimento que você ia fazer numa universidade pagando muito mais, você gasta aqui infinitamente e vai ter o mesmo resultado.
e sem demagogia, né. Tem uma frase que a minha mãe falava quando eu era criança, que andorinha sozinha não faz verão. E isso é verdade. No ato de empreender não dá para você andar sozinho. E o Nexus faz isso, ele me completa em todos os sentidos. Hoje, eu não me sinto mais sozinho, eu tenho a área jurídica, eu tenho a área do RH, eu tenho a área comercial, eu tenho a área de marketing, eu tenho a turma do happy hour, que é Que é legal também, importante. que é muito importante, não, isso faz, né, a parte de negócios não ser tão chata, tão engessada. E o que o Nexus fez para mim, quando eu falei da solidão empresarial, a palavra é pertencimento. Hoje eu me sinto pertencente a um grupo, eu me sinto acolhida por esse grupo, ajudada, apoiada. E outra parte rica é que todos os dias, todas as reuniões que eu assisto, as RDNs que eu faço, ou que eu participo dos workshops, das palestras, dos treinamentos, eu aprendo coisa nova. Que se eu tivesse contratando, eu com certeza ia pagar 2, 3, às vezes até 10 vezes mais para aprender. Então, o Nexus, ele é uma universidade. Só que qual o objetivo? A universidade você paga e vai para o mercado ganhar dinheiro. O Nexus você adere ele, faz parte, né, passa a ser membro e você fica ali e você vai crescendo, tanto pessoalmente quanto profissionalmente, vai ter um resultado. E uma coisa que eu achei interessante, que nem muitas vezes as pessoas me perguntam: "Ah, mas você tem resultado?" Eu falei: "Depende do que você chama de resultado". Eu hoje já me sinto diferente. Quando eu entrei no Nexus em dia 8 de março de 2024, fez um ano, agora, eu era uma pessoa qualquer, né. Eu não tinha propriedade, eu não tinha notoriedade, não era conhecida, e também era uma pessoa mais tímida, embora eu seja expansiva, fale bastante, mas me expor na frente de pessoas estranhas, que eu não conheço, é diferente. Você chegar na frente de um grupo e falar do seu negócio, falar do que você faz, não é tão simples quanto as pessoas pensam. Então, hoje eu já falo da Rose Corretora com muita facilidade. Por quê? Porque até isso eu aprendi no Nexus. E já faz a diferença, porque hoje quando eu falo em alguma coisa em rede social, o pessoal fala assim: "Nossa, você que é a Rose Brito". Mas por quê? Porque eu aprendi como me postar, né, como me falar, como conduzir. E e também, aprendi tudo que eu tenho, conseguido com os conteúdos que o próprio Nexus vem trazendo. E o que que o Nexus fez também para mim? Até pelo fato de empreender, a gente não sabe que a gente tem que ser disciplinada, que a gente tem planejamento, tem que ter estratégia. E tudo isso eu estou conseguindo ter e aprender com o formato, com o sistema do Nexus. Então, assim, eu só posso dizer, eu até falei no dia do seu aniversário, né? Que eu agradecia você ser o idealizador Uhum. eu falei outro dia que era quase uma filosofia, gente, porque você vai transformando pessoas, né. Quantas pessoas chegam ali cruas, sem saber o que fazer, sem: "O "Que que eu faço agora? Pra onde eu vou?". Então, de repente, você consegue ver que pessoas que mal abriam a boca para falar, elas estão falando, né, estão melhorando. Outro dia teve um depoimento de um rapaz lá de Santo André e ele falando: "Meu, hoje eu sou outra pessoa. Eu era um chucro, um ogro. Hoje eu estou me transformando graças ao Nexus". Então o Nexus faz o quê? Transformação. É isso mesmo. Eu concordo totalmente e acho que é das coisas mais prazerosas de ver é realmente esse impacto, essa transformação que nós provocamos em vários empresários. E há vários casos em que nós vemos claramente e nós acabamos participando delas. Há outros que a própria pessoa acaba não partilhando tanto, mas que para ela teve um impacto muito grande. Eu sempre digo que hoje, lógico, todo mundo, eu diria que todo mundo entra no Nexus para fazer negócios, esse é o objetivo, mas eu acredito que hoje metade das pessoas não está no Nexus por causa de fazer negócios. Não é que não queira, não é que não exija, não é que não busque fazer Sim, negócios, mas não está no Nexus por causa disso. Por entenderem realmente todo o ecossistema, todas as vantagens que são numa relação não tão direta, não tão linear em termos de retorno,
mas que são um retorno enorme de fazer parte. Então, essas que você acabou de dizer, me encanta e eu acho que é fantástico realmente nós termos essa consciência e podermos mostrar isso para as pessoas, né? Sim, e assim, é o que eu falo pro pessoal, sempre nas reuniões eu falo: "Gente, o Nexus para mim é um clã, é uma comunidade", porque a gente está ali o tempo todo unido, se ajudando, seja no pessoal, seja no profissional, as pessoas estão fazendo troca, eh, a ferramenta de indicação por confiança faz toda a diferença. Porque indicar, você pode chegar em qualquer grupo e indicar qualquer pessoa, mas quem garante que aquela pessoa qualquer que você está indicando vai atender a pessoa que pediu? Quem garante que ela vai dar um bom atendimento, vai resolver o problema da pessoa? E aqui não, no Nexus, quando eu indico alguém para qualquer pessoa que me pede qualquer tipo de serviço, eu tenho certeza que aquela pessoa vai ser bem Bem atendida, entendido. que vai levar a solução para ela. E isso é incrível, que nem às vezes, que nem outro dia, a membro de São Caetano me falou assim: "Ai, você disse que tinha um advogado tributarista. Estou desesperada aqui por causa do meu cliente". Eu falei: "Não seja por isso. Já peguei o contato do advogado de Santo André, passei para ela, já resolveu o assunto, a coisa está fluindo, a mulher aliviou o sufoco dela". Então, assim, é isso. Você ajuda Sobre literalmente, isso, é. né? É ajuda, literalmente. Rose, nosso momento está a chegar ao fim, mas no final tem o momento do desafio. Não é do pitch, mas é quase do pitch. E vou usar a expressão que você disse, da tribo. Agora vou pedir para você olhar ali para a sua câmara e falar com a sua tribo. Neste caso, estamos a falar de São Caetano, falar com a sua tribo e passa a sua mensagem daquilo que você achar importante. Bom, falando aqui, lá em São Caetano, nós chamamos a liderança principalmente de as superpoderosas, mas a gente tem ali um membro masculino também que é muito participante. O nosso grupo é um grupo pequeno, tá? Em formação, mas ele é coeso, ele é unido, o pessoal se ajuda, como eu acabei de falar. Então, assim, o que eu preciso dizer para vocês é que eu sou muito grata. Ser presidente de São Caetano é um desafio, porque São Caetano é uma cidade que eles vivem em volta deles mesmos, então quando as pessoas vêm de fora, existe uma certa barreira, mas a gente está conseguindo quebrar essa barreira, nós vamos crescer e nós vamos fazer a diferença no ABC. Vocês me aguardem, nós estamos juntas, todos estamos juntos. Muito bom, excepcional. Rose, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco. E, gente, foi mais um episódio, mais uma conversa, mais um momento de conhecimento, de partilha, onde tivemos a oportunidade de conhecer a Rose, uma pessoa fantástica, com uma garra, maravilhosa. Imaginem o que é, depois da vida que ela acabou tendo, ela aceitar o desafio de se tornar empreendedora e de sentir um pouco desse apoio e desse conforto para fazer essa atividade dentro do Nexus. É inspirador, é maravilhoso e eu te agradeço muito por teres partilhado essa experiência connosco. Muito obrigado, Obrigada. até à próxima, até ao próximo episódio. Um abraço. Muito